Meu nome é Cláudio Ramires e trabalho como taxista. O que vou contar aconteceu há alguns anos, numa noite que mudou completamente minha vida. Naquela época, eu fazia corridas em Culiacán, Sinaloa. A noite que estou falando tinha sido especialmente movimentada por causa das festas da padroeira de um vilarejo próximo, que atraía muita gente da cidade. Meu táxi não parava. Era cliente direto. Mal eu chegava na cidade e já tinha gente me esperando. Em algumas viagens, eu levava pessoas que nunca tinham se visto na vida, mas as festas nos vilarejos acabam juntando todo mundo no caminho. E, é claro, ajuda a dividir o valor da corrida. Já passava das 11 da noite quando peguei um homem que queria ir para as festividades. Levava uns 40 minutos a partir da cidade, e embora o cara não fosse de muita conversa, o trajeto ficou até agradável com a música do rádio e o brilho das luzes da festa à distância. Ao chegar no vilarejo, deixei o cliente perto da praça principal, que estava toda enfeitada. As risadas e a música da banda eram um convite para ficar por ali. O clima era de festa, mas eu tinha que voltar para a cidade para buscar mais clientes, ou então aquela seria a última corrida. Estava cansado e pensando se valia a pena voltar depois para aproveitar o baile que já tinha começado, ou se era melhor ir direto para casa descansar. Voltei com o táxi pela estrada solitária que ligava o vilarejo à cidade. A noite estava limpa e a estrada se estendia na minha frente. Os faróis do meu táxi iluminavam o asfalto e tudo que estava na beira da estrada. Eu estava pensando em como seria bom chegar em casa e relaxar um pouco, quando vi uma figura solitária no acostamento. Era uma mulher. Apesar da pouca luz, os carros que passavam a iluminavam por alguns segundos. Deu para ver que ela tinha um corpo espetacular. Usava um vestido branco que se ajustava às suas curvas de um jeito bem chamativo. Diminuí a velocidade e me aproximei. Não resisti e falei alguma coisa como: "Oi, linda, quer uma carona?" Algo que eu fazia às vezes por puro costume. A mulher parou e, sem dizer uma palavra, abriu a porta do táxi e entrou no banco de trás. Pelo retrovisor, tentei ver o rosto dela, mas parecia que a sombra do teto cobria ele por completo. Mesmo assim, a curiosidade me incomodava e eu quis puxar conversa. Perguntei o nome dela, de onde era, mas a mulher continuou calada. Tentei fazer ela falar de novo, mas cada tentativa era inútil. Comentei sobre como o pessoal estava se divertindo na festa, mas ela não me respondeu nada. Comecei a me sentir desconfortável. De repente, a estrada estava completamente vazia, e a única companhia que eu tinha era aquela passageira silenciosa. Decidi olhar pelo retrovisor mais uma vez, tentando ver qualquer coisa da expressão dela, para saber se era tão bela quanto seu corpo. Mas em vez disso, o que eu vi me tirou o ar dos pulmões. No lugar do rosto de uma mulher, vi o focinho alongado e os olhos escuros de um cavalo. Eu gritei de susto, um grito que ecoou dentro do táxi. Girei o volante sem pensar, numa tentativa desesperada de parar, mas o carro derrapou. Perdi o controle completamente e bati contra a proteção da ponte onde estava passando. O impacto foi brutal. A dor atravessou meu corpo quando minha cabeça bateu contra o volante. Senti o sangue quente escorrendo pela testa. No meio do pânico e da dor, consegui abrir a porta e me arrastar para fora do táxi. Eu tinha que me afastar daquela coisa, da mulher com cara de cavalo. Eu não entendia o que tinha visto. Pensei que podia ter sido uma alucinação. Consegui ficar de pé, cambaleando, com o barulho do motor batendo às minhas costas. Saí correndo pela ponte, com as pernas trêmulas de medo. Atrás de mim, ouvi um barulho estranho, como o som de cascos batendo no asfalto. Não tive coragem de olhar para trás. Eu sentia a presença dela se aproximando, como se o hálito gelado dela encostasse na minha nuca. Corri com todas as forças que tinha, ignorando a dor e o cansaço. Não sei como consegui, mas finalmente cheguei ao final da ponte. Tropecei e caí no chão, ofegante, sentindo o peso do medo esmagando meu peito.
Pensei que era o meu fim. Olhei para trás, esperando ver a figura da mulher com cara de cavalo me perseguindo. Mas não havia ninguém, só o táxi destruído lá no meio da ponte. Não sei o que aconteceu depois disso, porque a próxima coisa que lembro é de acordar no hospital. Umas pessoas que estavam voltando do baile me encontraram desmaiado na estrada e me levaram até lá. Tive sorte que aquelas pessoas me ajudaram. Depois que recebi alta, contei minha história para minha família e para os colegas do ponto de táxi, mas ninguém acreditou em mim. Todos achavam que tinha sido uma alucinação causada pela pancada na cabeça. Quando contei para um dos meus irmãos sobre minha experiência, ele me disse que esse fantasma existe de verdade. Ele aparece para homens que traem suas esposas. A criatura os pune de uma forma que poucos sobrevivem para contar. Eu tive sorte que aquele fantasma não me atacou de verdade. Naquela época, eu estava tendo um caso com uma mulher mais jovem, mesmo sendo casado e tendo filhos. Talvez, ao perceber minhas intenções quando tentei cantá-la, a mulher com cara de cavalo quis me dar uma lição que eu nunca esqueceria. Mas o susto que ela me causou já foi suficiente. Depois que tudo isso aconteceu, minha vida mudou completamente. Eu não aceito mais corridas para fora da cidade, muito menos à noite ou para aqueles vilarejos distantes. Ainda tem noites que escuto o som de cascos no asfalto vindo de longe. Hoje eu sei que nem todas as histórias que a gente ouve são apenas lendas. Como taxista, você se acostuma com a escuridão das ruas de madrugada, mas existe uma escuridão diferente que alguns passageiros carregam consigo no banco de trás. Trabalho como taxista há alguns anos e me chamo Valentina Fernandes. Cansei de rodar por ruas desertas de madrugada e pode acreditar, esses lugares guardam todo tipo de história sobrenatural. Eu nunca fui de acreditar muito nessas coisas, sabe? Mas o que aconteceu comigo numa certa noite mudou completamente a minha percepção sobre tudo. Era uma noite fria e nublada, bem típica de final de outono. Aquele dia tinha sido puxado, o movimento já estava acabando e as ruas começando a ficar vazias. Foi aí que eu decidi fazer uma última corrida antes de voltar para casa. Passei pela catedral, aquele prédio gótico imponente que domina o centro da cidade. Para ser sincera, eu sempre achei aquele lugar meio sinistro, principalmente à noite. Parecia que, a qualquer momento, eu ia ver uma procissão macabra de freiras ou monges saindo de algum canto da catedral. Enquanto eu me aproximava do ponto de táxi que fica em frente ao local, eu vi uma mulher. Ela devia ter uns 30 anos e usava um casaco longo, bem elegante. Mas ela parecia nervosa, ficava olhando para todo lado, como se estivesse esperando por alguém ou alguma coisa. Eu diminuí a velocidade e parei bem na frente dela. Abaixei o vidro e perguntei se ela precisava de um táxi. A mulher concordou com a cabeça com um sorriso de agradecimento e entrou no banco de trás. Eu reparei que ela era muito bonita, tinha um rosto sereno e olhos profundos, embora parecesse um pouco triste. Perguntei para onde ela ia, enquanto ligava o taxímetro. Ela me deu o endereço e eu percebi que era do outro lado da cidade, mais precisamente na periferia. Começamos a viagem e, para deixar o clima mais leve, tentei puxar conversa. Apesar de a mulher responder tudo o que eu perguntava, havia algo no tom de voz dela que me deu um arrepio. Além disso, a boca dela não se movia muito quando ela respondia às minhas perguntas. Não quis deixá-la desconfortável, então decidi focar na direção. Conforme a gente avançava, a neblina ficava mais e mais densa, envolvendo o táxi numa névoa que parecia quase irreal. Sinceramente, nos meus anos como taxista, eu nunca tinha visto nada parecido. Parecia cena de filme de terror. Finalmente chegamos ao endereço que a mulher tinha me dado. Parei em frente à casa. Havia algo de familiar naquele lugar, mas não dei muita importância. Olhei para a mulher pelo retrovisor, esperando alguma indicação. Ela se inclinou para a frente, e foi nesse momento que eu vi.
Uma cicatriz profunda que atravessava o rosto dela, começando no canto da boca e indo até a bochecha, dando a ela a aparência de um sorriso macabro. O ar dentro do táxi ficou gelado e um medo terrível tomou conta de mim. Obrigada pela viagem. Deixa eu te dar um conselho. Nunca pegue passageiros na parada da catedral no meio da noite se não quiser acabar como eu, ela me disse, com uma voz que parecia vir de outro mundo. Eu fiquei paralisada, sem conseguir falar uma única palavra. A mulher abriu a porta, saiu do táxi e começou a andar em direção a um beco ali perto. A neblina a engoliu rapidamente e a silhueta dela desapareceu como se nunca tivesse existido. O pânico me atingiu em cheio. Olhei para a casa, esperando vê-la de novo, mas tudo estava em silêncio absoluto. Eu sentia que ia ter um infarto a qualquer momento. Rapidamente, me virei para ver se ela tinha deixado algo no banco de trás. Para o meu horror, não havia nenhum sinal de que alguém esteve ali. O banco estava perfeitamente limpo, sem marcas, sem nada. Como se a mulher nunca tivesse existido, como se nunca tivesse entrado no meu carro lá na catedral. Eu queria me livrar daquela sensação, do frio que entrava até os meus ossos. A verdade é que eu senti que ia morrer. Foi quando um casal de idosos se aproximou do táxi, me perguntando se eu estava bem. Eu precisei descer do carro para conseguir respirar. Eles pareciam preocupados e ficaram ali comigo até eu me sentir melhor. Então, o senhor me perguntou se eu tinha levado Maria para casa. Eu não fazia ideia do que ele estava falando. O senhor continuou, dizendo que a dona daquela casa tinha sido assassinada há muitos anos. A senhora então completou a história, dizendo que ela foi encontrada em frente à catedral. Tinham cortado o rosto dela, do canto dos lábios até as orelhas, deixando-a com a aparência de um sorriso macabro. Enquanto a senhora falava isso, eu me lembrei do que a mulher tinha me dito momentos antes. A casa está abandonada há vários anos. Na verdade, a entrada da casa é por outra rua. Mas quando a mulher chegava de madrugada, ela sempre descia nesse ponto e caminhava pelo beco estreito onde eu a vi desaparecer. Quando finalmente me senti bem, decidi sair dali o mais rápido possível. Agradeci ao casal e acelerei pelas ruas vazias. Com o coração ainda batendo muito forte, senti medo de pensar que talvez aquele casal de idosos também pudessem ser fantasmas. Quando cheguei em casa, já passava da meia-noite. Naquela noite, não consegui dormir direito. Toda vez que eu fechava os olhos, via o rosto deformado daquela mulher com seu sorriso macabro. No dia seguinte, contei tudo para a minha avó. E ela me fez uma benzedura com umas ervas para tirar o susto. Ela me disse para parar de trabalhar até tão tarde, que aquilo tinha sido um sinal para eu voltar para casa e não ficar procurando clientes à noite. Hoje, eu continuo dirigindo meu táxi, e toda vez que passo perto da catedral, não consigo evitar olhar para o ponto, esperando não ver aquela mulher linda com um sorriso macabro. Eu quis acender uma vela para que a alma dela descansasse em paz. Mas minha avó disse que talvez ela ainda não tenha terminado sua jornada de sofrimento aqui no mundo dos vivos. Nenhum dos meus colegas de trabalho teve qualquer experiência com aquela aparição. No fundo, acredito que ela escolhe aparecer apenas para mulheres como eu. É como se a alma dela continuasse presa àquela esquina sombria. Não para nos assustar, mas para nos alertar. Um aviso silencioso para que nenhuma de nós tenha o destino cruel que ela teve, caminhando sozinha pela madrugada. Sou taxista há mais de 15 anos e meu nome é Daniel. Já ouvi centenas de relatos assustadores dos meus passageiros, mas eu nunca pensei que um dia o protagonista de uma dessas histórias seria eu. Eu moro e trabalho na cidade de Tijuana, na Baixa Califórnia. No começo, quando eu ouvia essas coisas, eu achava graça, mas quando elas começaram a acontecer comigo, aí já não foi mais engraçado. Eu nunca imaginei que um dia ia viver uma dessas histórias na pele.
Este é o meu relato, uma lembrança que eu nunca vou esquecer. Aconteceu na estrada que passa pelas praias de Tijuana. Aquela noite tinha sido exaustiva. O trânsito parecia mais pesado que o normal e os passageiros não paravam de entrar e sair do táxi. Já eram quase 2 da madrugada, quando deixei meu último cliente numa festa perto da praia. Faltavam só alguns minutos de estrada para eu poder voltar para casa. A essa hora da madrugada, a rodovia estava quase vazia e a noite era fria e escura, com uma neblina densa que mal deixava enxergar alguns metros à frente. Conforme eu avançava pela estrada, uma velha lenda local me veio à cabeça. A história da mulher de branco. Segundo contavam, uma moça vestida de branco aparecia naquela estrada procurando um táxi que a levasse ao seu destino final. Um destino que ela nunca alcançaria, porque tinha morrido de forma trágica num acidente muitos anos atrás. Eu sempre achei essas histórias pura superstição de motorista. Até aquela noite. Eu dirigia devagar por causa da pouca visibilidade e também tomava cuidado para que ninguém que estivesse andando por ali atravessasse na minha frente. De repente, eu vi uma figura na beira da estrada. Era uma mulher usando um vestido longo e branco que brilhava com a luz dos postes da estrada. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Minha primeira reação foi pensar que era uma possível passageira, alguém que estava em alguma das festas que já tinham acabado e esperava um táxi para voltar para a cidade. Diminuí a velocidade e parei ao lado dela. Abaixei o vidro e perguntei se ela queria uma corrida. Disse que eu estava indo para Tijuana ou que a deixaria onde ela precisasse ir. A mulher não disse nada, só fez que sim com a cabeça lentamente e entrou no banco de trás. Pelo espelho, notei que o rosto dela era pálido e seus olhos pareciam vazios, como se olhassem para o nada. Tentei puxar conversa, como sempre faço com meus passageiros, mas a mulher continuava em silêncio. Perguntei se a festa tinha sido boa. Ela, com uma voz que quase não dava para ouvir, me disse que tinha ido a um casamento. Apesar de a noite estar fria, dentro do táxi senti uma sensação gelada que não era normal. Eu torcia para que mais algum passageiro aparecesse, mas quanto mais eu avançava, mais eu tinha certeza de que a mulher seria a minha última passageira da noite. Perguntei se ela ia descer no centro ou em algum dos bairros, mas a mulher continuava quieta. Eu não sabia mais o que dizer. Então comecei a dirigir, esperando que em algum momento ela me desse um endereço. Mas a neblina parecia se fechar ao nosso redor. De repente, algo me fez sentir uma tristeza profunda, mas também um medo que não dá para descrever. Acelerei um pouco, querendo chegar logo a algum lugar mais iluminado, mais movimentado. Senti um frio que congelava até os ossos. Olhei de novo pelo espelho e o que eu vi me deixou sem ar. A mulher tinha desaparecido. Virei a cabeça rapidamente para olhar o banco de trás, mas ele estava vazio. O pânico tomou conta de mim e eu friei bruscamente no meio da estrada. Fiquei sem ar, como se não conseguisse respirar direito, e minhas mãos tremiam no volante. Olhei ao meu redor, mas não havia nenhum sinal da mulher. Saí do carro e verifiquei o banco traseiro. Não havia nem mesmo uma marca onde ela tinha sentado. Fiquei ali, paralisado, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Depois de alguns minutos, decidi continuar. Eu queria chegar no ponto de táxi e me acalmar, para poder dirigir até minha casa. Mas a única coisa que passava pela minha cabeça era sair daquele trecho da estrada o mais rápido possível. Enquanto eu dirigia, continuava olhando, nervoso, pelo espelho, com medo de que a mulher reaparecesse a qualquer momento. Mas, já na cidade, fui direto para o ponto de táxi. A sorte é que tinha só um carro parado. Estacionei uns metros à frente do carro do meu colega. Ele me disse para dar uma ré e encostar. Eu disse para ele que eu não ia mais rodar naquela noite. A verdade é que eu não sei o quão assustada minha voz soou, porque ele se aproximou do meu táxi na mesma hora. Foi quando ele me perguntou o que tinha acontecido, se eu tinha sido assaltado, se estava tudo bem.
Eu respondi que estava tudo bem, mas que tinham acabado de me dar um susto. Eu achei que ele ia tirar sarro de mim, mas pelo contrário, ele só me ouviu e disse que eu tinha tido sorte. Porque a mulher de branco já fez vários motoristas perderem o controle de seus carros e sofrerem acidentes terríveis, deixando feridos ou até mortos todos que a veem. Na noite em que meu colega a viu pela primeira vez, estava chovendo, e ele a viu exatamente no mesmo lugar onde ela entrou no meu táxi. Mas um dos passageiros que estava no carro disse para ele não parar. Achou que era uma isca para um assalto, então ele apenas acelerou para fugir dali. A maioria dos passageiros já tinha descido quando o rapaz que estava com ele lhe disse que aquilo que tinham visto era uma aparição e que se ele tivesse parado, eles não estariam ali para contar a história. Naquela noite, eu fui para casa. Contei tudo para minha esposa e desde então ela vem me buscar quando meu turno acaba, para voltarmos juntos. Graças a Deus eu nunca mais a vi. Eu ainda ouço muitas histórias dos meus passageiros, mas agora eu as escuto de um jeito diferente. Porque eu sei, por experiência própria, que algumas lendas não são apenas histórias. Elas estão por aí, na beira da estrada, esperando a próxima carona. Como taxista, meu trabalho me fez conhecer todos os cantos da cidade, até aqueles que deveriam ficar esquecidos. E foi num desses lugares que encontrei o próprio medo, cara a cara. Meu nome é Luciano Guerreiro. Trabalho como taxista há muitos anos. E esta é minha história. Todas as noites, quando terminava meu expediente, eu passava pelas ruas do bairro mais antigo da cidade. Não gosto de dirigir de madrugada por aquele lugar, porque com a iluminação pública ruim e as casas antigas, parece que ali só moram fantasmas. Aquela madrugada não parecia diferente das outras, mas foi. Já passava da meia-noite e começava a fazer frio. Eu seguia pensando no calor da minha casa e no jantar que me esperava. As luzes amareladas dos postes mal iluminavam as ruas. Parei numa esquina e senti um arrepio, como se alguém ou alguma coisa estivesse me observando. Olhei para todos os lados, esperando que fosse um cliente, mas só via um ou outro cachorro andando pela calçada. De repente, eu a vi. Ela estava na beira da rua, uma figura envolta num manto preto. Havia algo na postura dela e no jeito que se movia que a fazia parecer a própria morte. O instinto me dizia para acelerar e sair dali, mas uma curiosidade danada me obrigou a me aproximar devagar daquela mulher misteriosa. A figura levantou uma mão magra e pálida pedindo carona. Parei o táxi e, sem que eu fizesse nada, a porta se abriu sozinha. A mulher entrou silenciosamente e um frio de gelar os ossos tomou conta do carro. O veículo não balançou nem um pouco, como se ela não tivesse peso algum. Foi nesse momento que comecei a ficar nervoso. Olhei pelo espelho retrovisor e a vi sentada, com o rosto escondido sob um véu preto. Respirei fundo e perguntei para onde a senhora vai, mas não houve resposta. Voltei meu olhar para a frente, tentando me concentrar na estrada, mas a sensação de estar sendo observado era impossível de ignorar. Resolvi seguir em frente, esperando que ela falasse alguma hora. Enquanto eu dirigia, lembrei das histórias que tinha ouvido sobre a Dama de Preto. Meu compadre sempre dizia que era um espectro, a alma de uma mulher traída que vagava pelas ruas buscando vingança ou paz. Apesar de conhecer essas histórias, uma parte de mim ainda duvidava que fosse uma aparição de verdade. Tentei afastar esses pensamentos da mente, mas o silêncio e o frio dentro do táxi eram aterrorizantes. Meu compadre me contou que naquele bairro havia uma mulher que, ao ser traída pelo marido, tirou a própria vida. Ela se enforcou dentro de casa, e como o marido não voltou, foram os vizinhos que avisaram sobre o mau cheiro que saía da casa do casal. Diziam que era por isso que a alma da Dama de Preto andava por aquelas ruas, procurando o marido infiel. Olhei para o relógio no painel.
Já marcava 00:15, quando a figura começou a se mover de forma inquieta no banco de trás. Uma sensação de pânico tomou conta de mim e meus dedos se apertaram com força no volante. Sem aviso, a mulher soltou um sussurro que ecoou na minha mente como um grito. Freiei na hora e o táxi parou no meio da rua. Virei a cabeça devagar para trás, mas o banco traseiro estava vazio. Meu coração disparou e um suor frio escorreu pela testa. Quando olhei de canto de olho, a mulher estava na calçada, me observando de um jeito que quase me fez perder o controle. O véu dela se levantou devagar, revelando um rosto de morte e olhos vazios, que pareciam sugar toda a luz ao redor. Quis dar a partida no táxi, mas o terror que sentia tinha me deixado paralisado. De repente, a mulher sumiu. Naquele momento, eu mal conseguia respirar. Me ajeitei no banco devagar, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Sabia que não podia ficar ali. Dei a partida no táxi para sair daquele bairro. Com as mãos tremendo, dirigi o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Não sei quanto tempo passou, mas finalmente cheguei numa área mais iluminada e movimentada da cidade. Parei num posto de gasolina e saí do táxi, sem conseguir continuar dirigindo. Minhas pernas tremiam e eu disse para mim mesmo que tinha procurado por aquilo. Se já sabia do que se falava sobre aquele bairro e quando a vi, devia ter ido embora sem nem olhar. Minha mãe me contou depois que quando voltei para casa naquela madrugada, desabei na cama com uma febre alta que durou vários dias. Ela disse que toda vez que eu abria os olhos, fixava o olhar num ponto específico, como se estivesse vendo um fantasma. O terror que sentia era visível no meu rosto. A verdade é que não me lembro de nada do que aconteceu depois que cheguei em casa, após ter essa experiência com a Dama de Preto. Levei dias até conseguir voltar a trabalhar. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto da Dama de Preto e sentia sua presença fria ao meu redor. Meus colegas foram os únicos que acreditaram no que aconteceu comigo, pois eles também já tiveram experiências com o sobrenatural. Alguns me sugeriram que procurasse ajuda na igreja, que algum padre benzesse o táxi, caso aquela aparição tivesse deixado uma energia ruim. E para não dar azar e eu sofrer algum acidente, ou, pior ainda, perder a vida. A verdade é que dirigir à noite virou uma tortura. No fim, tive que deixar meu trabalho, pois a paranoia e o medo tinham se enraizado fundo em mim. Passaram uns 6 meses até eu voltar ao emprego. Meu chefe disse para trabalhar só de dia e, quando me sentisse seguro, poderia voltar a trabalhar à noite. São poucas as vezes que trabalho até tarde, quando escurece. Vou embora mais cedo, pois o que me aconteceu não foi nada bom. Minha mãe foi numa curandeira para me ajudar. A senhora mandava umas ervas que ela colocava no táxi. Era para afastar os maus espíritos, um gesto que agradeço muito. Essa foi minha experiência com a Dama de Preto. Tem gente que diz que foi só imaginação, que o medo criou tudo na minha cabeça. Pode até ser, mas eu sei o que vi e senti naquela madrugada. Desde então, quando alguém me conta sobre lugares assombrados ou aparições, eu escuto com respeito. Aprendi que existem mistérios neste mundo que é melhor a gente não tentar desvendar sozinho. Para um taxista, o silêncio de um passageiro pode ser um alívio. Mas naquela noite, o silêncio era a coisa mais aterrorizante dentro do meu carro. Meu nome é Paulo, trabalho como taxista há muitos anos. O que vou contar aconteceu comigo, e é a mais pura verdade. Moro no estado do México e lembro dessa noite com uma clareza que só de recordar já me deixa inquieto. Mas me disseram que é melhor falar sobre isso do que guardar só para mim. Sabe como é? Nós, homens, não gostamos de ser chamados de medrosos. Perto de onde uma das minhas irmãs morava, eu já tinha escutado umas histórias sobre a mulher do parque esportivo. Diziam que era um fantasma que aparecia no escuro, fazendo sinal para os motoristas.
A lenda dizia que ela se jogava em cima do carro, fazendo o motorista perder o controle e causar um acidente, ou até mesmo a morte do coitado. A maioria dos meus colegas taxistas contava esses relatos em um tom de voz mais baixo, como se tivessem medo de que, só de falar nela, pudessem chamá-la. Eu sempre fui cético com essas coisas, até o dia em que eu mesmo tive o meu encontro com esse ser. Era uma noite comum para mim, o tipo de noite que me fazia sentir grato por ter um trabalho que me mantinha acordado e em movimento. Minha irmã me ligou pedindo para levá-la de volta para a casa dela, pois tinha ido à casa da nossa mãe. Fiquei um tempo batendo papo com ela e depois me despedi para continuar trabalhando. As ruas estavam desertas e o parque esportivo parecia escuro, mais escuro que o normal. O céu estava nublado, as luzes do estádio estavam todas apagadas e o lugar tinha um ar de abandonado, desolado. Eu dirigi devagar pela rua principal que contornava o parque, quando de repente uma figura na calçada chamou minha atenção, iluminada por um breve momento pelos faróis do meu táxi. Era uma mulher me fazendo sinal pedindo carona, mas tinha algo estranho na postura dela, no jeito que ela ficava quase sem se mover. Mesmo assim, comecei a encostar o carro para que a mulher entrasse. Parei ao lado dela e por alguns segundos tive a impressão de ter visto um rosto meio estranho na cliente, mas logo pensei que devia ter sido o reflexo dos faróis de outro carro que passou por mim. Abri a porta de trás e a mulher entrou sem fazer barulho, sem dizer uma única palavra. Nesse momento, senti um arrepio percorrer minha espinha. Pelo espelho retrovisor, eu mal conseguia ver o rosto dela direito, que estava meio coberto pelo cabelo e pela escuridão do carro. As mãos dela, pálidas e finas, se agarravam no banco da frente. O clima dentro do táxi ficou pesado, meio sufocante, como se o próprio ar tivesse gelado. Comecei a dirigir sem rumo, esperando que ela me dissesse para onde queria ir. Mas a mulher continuava em silêncio, e a tensão dentro do carro aumentava a cada segundo. Tentei me concentrar na estrada, mas a passageira não me dava nenhuma indicação do seu destino. Eu tinha andado umas 2 quadras quando me lembrei do que as pessoas falavam sobre aquela aparição. Comecei a diminuir a velocidade, com a intenção de parar alguns metros mais à frente. Com o coração batendo como se fosse sair pela boca, eu precisei criar coragem. Decidi não olhar pelo retrovisor até o táxi parar completamente. De repente, um movimento no banco de trás me deu um susto. A mulher se inclinou para a frente e, por um instante, eu consegui ver o reflexo do rosto dela no espelho. Foi uma visão rápida, mas foi o suficiente para gelar meu sangue. Aquilo que eu achei que era por causa das luzes do outro carro era verdade. O rosto dela parecia de morto, os olhos vazios e escuros como buracos sem fundo. O horror que eu comecei a sentir nesse momento foi impossível de descrever. Sem conseguir me controlar, soltei um grito abafado e pisei fundo no acelerador. O táxi cantou pneu enquanto eu acelerava a toda velocidade pelas ruas vazias. A figura no banco de trás continuava imóvel. Só a presença dela ali já era de deixar qualquer um desesperado. O pânico tomou conta de mim completamente. Minhas mãos tremiam no volante. Um carro que passou do meu lado buzinando me fez voltar à realidade. Eu quase bati em um caminhão que estava estacionado bem na minha frente. Numa tentativa desesperada de me acalmar, decidi pegar uma rota mais movimentada, na esperança de encontrar algum tipo de alívio na companhia de outras pessoas. Mas quanto mais eu dirigia, mais parecia que eu me afastava de qualquer sinal de vida. A cidade inteira parecia ter sumido, me deixando sozinho com meu medo, que só aumentava. Finalmente, avistei umas luzes ao longe. Dirigi na direção delas. Minha única intenção era chegar a algum lugar onde eu não estivesse sozinho. Freei bruscamente em frente a uma loja de conveniência que ainda estava aberta. Saltei do táxi, entrei na loja,
Peguei uma garrafa de água e comecei a beber antes mesmo de pagar. Minhas mãos tremiam tanto que o jovem do caixa nem me chamou a atenção por isso. Com uma voz calma, ele me disse que era melhor eu levar outra, caso precisasse para o susto. Eu olhei para ele quando disse isso. Então, olhei para os espelhos que eles têm no teto, para vigiar quem tenta levar coisas sem pagar. Foi aí que eu percebi que estava pálido. Na verdade, nem eu mesmo me reconheci. Meu rosto estava desfigurado pelo medo. Respirei fundo, tentando acalmar meu coração agitado. Minhas pernas tremiam e eu sentia que ia desmaiar a qualquer momento. Os funcionários me olhavam com curiosidade, mas eu não tinha forças para explicar o que tinha acontecido. Me deixei cair em um dos bancos, exausto e apavorado. Quando comecei a me sentir um pouco melhor, levantei e paguei o que tinha consumido. O rapaz ainda estava me olhando e, quando me entregou o troco, perguntou se tinham tentado me assaltar. Eu disse que não. Ele perguntou o que eu tinha visto para estar daquele jeito. Eu respondi: foi um fantasma. Ele não riu, só balançou a cabeça concordando e disse que aquilo explicava tudo. A mulher que entrou perto do parque esportivo não estava mais no táxi. O banco de trás estava vazio. Mas a verdade por trás da lenda ficou marcada em mim para sempre. Depois dessa experiência, entendi que algumas coisas não têm explicação e que há forças além da nossa compreensão rondando pela escuridão. Aquela noite mudou para sempre minha forma de ver o mundo. Há locais que carregam uma maldição desde sua fundação, como se algo sombrio tivesse se enraizado ali para sempre. Durante anos, trabalhei em um ponto de táxi assim, onde uma bruxa vingativa nos lembrava constantemente de sua presença. Tudo começou porque, segundo os boatos, o dono do ponto tinha feito um pacto com ela para garantir que o negócio prosperasse. Eu, sinceramente, nunca dei muita bola para essa história. Mas, pelo visto, a coisa era séria. Diziam que depois que ele ficou rico, se recusou a cumprir a parte dele no acordo. Isso, claro, despertou a fúria da bruxa e acabou trazendo uma maldição pesada para aquele lugar. A primeira experiência bizarra que eu tive ali aconteceu numa noite de chuva forte. A água caía sem parar, não dava trégua e quase não tinha cliente na rua. Eu estava parado no meu táxi, só ouvindo a batida constante da chuva no teto do carro, quando vi um vulto escuro perto da entrada do ponto. Era uma mulher, ou pelo menos parecia ser. Ela estava completamente encharcada, mas não se movia 1 centímetro. Na hora, senti uma inquietação estranha, um aviso de que algo estava muito errado. Mesmo assim, o tédio da espera me fez desistir de observar e voltei a me distrair com o rádio. Passaram-se alguns minutos e, de repente, senti uma presença dentro do carro. Quando virei a cabeça, ali, no banco de trás, estava ela, a mesma mulher. Eu juro que não ouvi porta abrir, não ouvi porta fechar, nada. O ar dentro do táxi ficou gelado e um arrepio subiu pela minha espinha. A mulher continuava imóvel, com a cabeça meio de lado, como se estivesse analisando a fachada do ponto de táxi. O cabelo molhado cobria parte do seu rosto. Eu engoli em seco e perguntei para onde ela queria ir. Com uma voz rouca, ela me deu o endereço. Comecei a dirigir pelas ruas desertas, com a chuva batendo com força nas janelas. Ela não se mexia, não falava nada. Depois de algumas quadras, olhei pelo retrovisor e ela seguia na mesmíssima posição. A casa dela nem era longe, dava para ir a pé, mas com aquela chuva, qualquer corrida era bem-vinda. Quando chegamos, a senhora desceu. A casa era bonita, mas estava toda escura, o que achei estranho, já que a cidade não era tão grande naquela época. Ela me agradeceu e me pagou. Mas antes de soltar a nota, me olhou e disse que aquele seria o último ano do ponto de táxi, que o dono ia fechar tudo e que era melhor eu já ir procurando outro emprego, porque ele não ia indenizar ninguém. Agradeci, meio sem saber o que pensar, e fui embora.
E o pior é que eu acreditei nela. Já fazia tempo que o patrão andava com problemas sérios de dinheiro. Se um táxi quebrava, o velho pão duro não consertava de jeito nenhum. E a gente não era louco de tirar do próprio bolso, porque sabia que não ia ver a cor desse dinheiro de volta. A segunda experiência aconteceu semanas depois, numa noite calma, sem chuva. Eu estava no ponto batendo papo com outros taxistas quando as luzes piscaram e apagaram de vez. Ficamos numa escuridão quase total, só com a fraca luz da lua iluminando um pouco. Na mesma hora, uma sensação de opressão, um mal-estar pesado tomou conta do ambiente. Olhei em volta e comecei a ver sombras se movendo entre os carros. Pensei que era brincadeira dos meus colegas, mas não tinha risada, não tinha barulho de passos, só aquele silêncio bizarro. De repente, um dos meus colegas fez um sinal para mim de dentro do carro dele. Fui até lá, mas quando cheguei, ele estava sozinho, com os olhos arregalados e uma expressão de puro pavor congelada no rosto. Eu chamava, mas ele não respondia, não reagia, parecia uma estátua. Tentei sacudi-lo, mas era como se ele estivesse em transe. Foi então que eu a vi, na beira do estacionamento. Era a mesma mulher da noite chuvosa, só que dessa vez ela estava seca e seus olhos brilhavam com uma luz que não era natural. Ali eu tive certeza, era a bruxa do pacto com o patrão. Ela começou a andar na direção da outra ponta da rua, e a cada passo que dava, o meu medo só aumentava. Eu queria correr, gritar, mas meu corpo estava travado. Quando chegou a poucos metros de mim, a bruxa levantou a mão e simplesmente se despediu. Depois, sumiu num beco escuro. Foi só aí que meu colega finalmente acordou. Os outros motoristas começaram a sair dos carros, confusos, perguntando o que tinha acontecido. Ninguém tinha visto a bruxa de forma tão clara quanto eu. O colega que estava em transe não se lembrava de nada. A partir daquela noite, o ponto de táxi virou um pesadelo para mim. Eu evitava ficar lá mais do que o necessário, sempre alerta, esperando o próximo encontro. As histórias entre os motoristas só pioravam. Alguns pediram as contas, não aguentavam mais a pressão de trabalhar num lugar amaldiçoado, e as experiências deles eram piores que as minhas. Falavam de agressões físicas de seres que eles nem conseguiam ver. Com o tempo, ficou claro que a maldição não era só do lugar, mas de quem trabalhava ali. A sensação de ser observado era constante. Um dia, contei tudo para minha esposa e ela, muito séria, me explicou que quando uma bruxa é traída, sua raiva não vai só contra o traidor, mas atinge todos que estão ao redor dele. O que mais me deixou apavorado foi que ela disse que a raiva também caía sobre qualquer um que estivesse no lugar que ela amaldiçoou. E era verdade. Os assaltos no escritório do ponto viraram rotina. Não dava mais para ficar ali nem estacionado. A falta de clientes ficou crítica. Eu pedi demissão, como a bruxa tinha avisado. Não me deram nenhum obrigado. Ainda tentaram me fazer assinar um papel dizendo que eu abria mão de qualquer processo. Óbvio que não assinei. Foi difícil, mas consegui outro emprego assim que o ponto finalmente fechou e o velho morreu. Continuei trabalhando como taxista por mais alguns anos, até que o azar bateu na minha porta de novo e um acidente grave me deixou sequelas que me impediram de continuar trabalhando. Às vezes eu me pergunto se aquela maldição saiu do ponto de táxi junto comigo, se a bruxa nunca realmente me deixou ir embora. Essa foi minha experiência naquele lugar amaldiçoado, e até hoje me pergunto se realmente escapei da maldição. O dinheiro pode levar uma pessoa aos lugares mais sombrios que existem. No meu caso, me levou direto para o inferno e descobri que sair de lá custa muito mais caro do que entrar. Promessas, benefícios únicos e exclusivos, recompensas materiais que só podiam ser conseguidas fazendo parte do grupo. Basicamente tudo o que eu sempre desejei. Carros, casas, mulheres, uma vida de prazer e sem limites. Era isso que eu queria.
E era isso que me seria dado ao entrar para essa seita. De um simples motorista de táxi a ter tudo. Foi um erro atrás do outro. Esses lugares, essas práticas, não são para qualquer um. Eu estava disposto a oferecer o que fosse pedido, qualquer coisa, em troca de não passar mais aperto financeiro. Fui taxista por uns 8 anos. Sabe quando você tem um trabalho que gosta de verdade, que não te dá preguiça de fazer? Era o meu caso. Meu nome é Gustavo Garcia. Eu sou de Sinaloa, no México. E como eu estava dizendo, fui taxista na década de 90. O ponto de táxi ficava do lado de fora de um shopping. Não vou dizer o nome, mas é um shopping bem conhecido, de uma rede que tem mais lojas no noroeste do país. Eu não tinha clientes só dali do ponto, mas também dos bairros vizinhos, e levava gente para o centro ou para os mercados da região. E tinha uma coisa, sempre às 10 da noite, todo santo dia, a gente levava o pessoal que saía do supermercado de volta para casa. Foi numa dessas corridas que eu conheci Carla. Ela foi minha namorada por quase 2 anos e foi por causa dela que hoje eu estou na cadeia. Mas preciso deixar claro que eu tive muita culpa nisso tudo, porque me deixei levar pela ganância, achando que ia me livrar de qualquer consequência e que só os verdadeiros culpados iam se dar mal. Mas a verdade é que eu também sou culpado. Carla sempre tinha um cheiro estranho. Não era ruim, mas era um cheiro de incenso, de ervas, daquelas loções que vendem em loja esotérica, sabe? Cheiro de nardo, de jasmim. No começo, ela era tímida. E os colegas de trabalho dela, quando ela entrava no táxi, sempre tiravam sarro, dizendo que ela ia empestear o carro com bruxaria ou que fedia a bruxa. Várias vezes eu tive que me meter para pedirem para deixarem ela em paz ou darem espaço para ela entrar no táxi para a gente poder sair. Isso durou uns 2 meses. Chegou a um ponto que, quando viam ela chegando no ponto, esperavam ela entrar em um dos carros. E se ela entrava, eles simplesmente desciam. Eu sentia pena dela, de verdade. Achava que ela era uma boa funcionária e que eles tinham inveja dela, sei lá. Mas depois que comecei a sair com ela, entendi por que os colegas não a queriam por perto. Eu e Carla já estávamos juntos há uns 7 meses, quando comecei a notar uns comportamentos muito estranhos nela. As conversas eram sempre sobre como ela logo teria muito dinheiro, que largaria o emprego de caixa e se dedicaria apenas a cuidar dos seus negócios. Muitas vezes eu disse a ela que para isso era preciso trabalhar muito. Eu, que rodava o dia todo com o táxi, mal conseguia fechar as contas. Uma vez, enquanto eu a levava para casa, ela olhou para mim e fez uma observação que me deixou pensando por dias. Ela me perguntou se eu pretendia passar a vida toda trabalhando como taxista, que assim eu nunca seria alguém na vida. Disse que eu era muito acomodado com o pouco que ganhava. Uma noite, frustrado por não ter dinheiro suficiente, nem para tirar uns dias de folga, eu me sentia exausto, física e mentalmente. Estava farto de não me deixarem rodar livremente pelas ruas para ganhar um dinheiro extra. Isso porque o táxi pertencia ao shopping onde ficava o ponto. Além disso, coisas estranhas começaram a acontecer. Eu levava os funcionários para suas casas, mas aí 3 pessoas desapareceram. Um homem e 2 mulheres. Todos trabalhavam no supermercado onde Carla era caixa. A coisa ficou feia para a gente. A polícia investigou e nos obrigou a deixar os trabalhadores exatamente na porta de casa. Isso acalmou as coisas por um tempo. Foi até que, em 1999, um dos meus colegas taxistas desapareceu, junto com a última jovem que ele tinha que levar para casa. Em fevereiro daquele ano, encontraram o táxi dele no meio do mato. O que eu soube é que tinham ateado fogo no carro e o corpo do motorista virou cinzas no meio das chamas. Carla notou minha mudança de humor e minha preocupação, que só aumentava por não ganhar dinheiro suficiente. Ela, como sempre, me ouvia e me dava conselhos para resolver meus problemas. Mas naquela ocasião, nós brigamos. Ela vinha me ajudando com dinheiro nessa fase ruim, mas daquela vez, tudo foi diferente.
Ela pediu demissão naquele dia e me disse que eu deveria fazer o mesmo se quisesse uma mudança na minha vida. A conversa não terminou nada bem e ela me falou que quando eu quisesse ganhar um pouco mais de dinheiro era para procurá-la, que ela me colocaria em contato com uma pessoa para me dar trabalho. Eu sabia que as coisas iam piorar e foi exatamente o que aconteceu. Depois de várias semanas sem ver Carla, fui deixar um passageiro e na volta um dos meus colegas disse que ela tinha passado lá me procurando. Deixou o recado de que iria à minha casa naquela noite. Por um momento, pensei que ela queria cobrar o dinheiro que me emprestou, mas não era por isso. Ela chegou lá em casa por volta das 11 da noite. Estava acompanhada por 2 homens. Eles me ofereceram trabalho como taxista. Me dariam um carro e eu poderia dirigi-lo o tempo que quisesse. Mas havia uma condição. Eles pertenciam a um grupo que se reunia 1 ou 2 vezes por mês. Eu tinha que estar disponível nessas noites para levar as pessoas para casa ou fazer serviços para eles. Disseram que Carla havia me recomendado. No início, não gostei muito da ideia, suspeitei que era algo ilegal. Recusei, mas como todo mundo tem um lado ganancioso, quando me disseram o valor que pagariam por cada corrida naquelas noites, era um dinheiro que eu não ganharia nem fazendo várias viagens no shopping. Então, eu aceitei. Carla parecia feliz por eu ter aceitado, e foi aí que tudo começou a ir por água abaixo. Pedi demissão do meu antigo trabalho e no dia seguinte fui buscar o táxi que eu ia dirigir. Era novinho, um homem que me entregou as chaves e dava para ver na cara dele que era um sujeito perigoso com quem não se brincava. O cara era intimidador. Ele me aconselhou a não fazer perguntas quando levasse as pessoas para casa. A regra era ver, ouvir e calar a boca. Eu tinha que estar à disposição, pois me ligariam para fazer alguns trabalhos que depois me explicariam o que eram. O chefe me deu dinheiro para comprar roupas apresentáveis, pois era assim que todos trabalhavam ali. Até Carla parecia diferente. A essa altura, eu já estava ganhando o que queria. Trabalhava só de dia e às vezes à noite. Em maio, o patrão precisou dos meus serviços. Foi quando percebi que tinha me metido com gente de uma seita. Embora eu só dirigisse o táxi, eu também fazia parte dela, pois era um funcionário dessa gente. Eram umas 3 da tarde quando Carla foi me procurar em casa. Minha mãe nunca gostou do meu relacionamento com ela. Dizia que aquela mulher tinha algo esquisito. Acho que o "se eu soubesse" não existe. Mas se eu tivesse ouvido minha mãe e dado o fora de Culiacán, não estaria onde estou agora. Cheguei no horário combinado, naqueles galpões enormes. Aparentemente o acesso era difícil, mas com o tempo aquela estrada de terra se tornou familiar. Havia um grupo de umas 35 pessoas, entre homens e mulheres, desde gente mais velha até jovens que não tinham mais de 25 anos. Tudo era incerto. Eu não sabia o que ia acontecer ali, e o que vivi naquela noite até a madrugada foi assustador. Havia uma cortina escura que cobria um ser que era cultuado naquela seita. Quando a revelaram, foi a pior sensação que já tive na vida. Foi chocante vê-la. Aquela imagem era horrível. Estava coberta com a pele de algum animal. Da sua cabeça saíam chifres enormes e retorcidos. Seus olhos vermelhos eram penetrantes. O lugar inteiro te causava uma estranha sensação de medo e uma opressão no peito. Parecia que meu coração ia sair pela boca. Meus ouvidos zumbiram, sinal de que eu estava prestes a desmaiar. Mas não sei como consegui me recompor. Não era o momento nem a hora para desmaiar. Algo me dizia que aquilo não ia terminar bem. No meio daquele lugar havia uma estrela de 5 pontas desenhada no chão. Era feita de ouro puro. Todo lugar era luxuoso, apesar da fachada parecer abandonada. Era por isso que ninguém se aproximava daqueles galpões. Vi uma porta se abrir, e dela saíram várias pessoas com túnicas pretas e roxas. Entre elas, destacava-se um homem, com seus 2 metros de altura. As mulheres estavam nuas, todas maquiadas e penteadas de um jeito que as deixava lindas. Seus corpos nus eram uma visão.
Entre elas estava Carla. Eu nunca a tinha visto daquela maneira. Não sei porquê, mas eu tinha a sensação de que algo muito ruim estava para acontecer. O ambiente estava carregado com uma energia maligna. Quando todos estavam em seus lugares, começaram a entoar cânticos que eu nunca tinha ouvido. Faziam uma pausa enquanto o homem, que estava parado no meio da estrela, dizia palavras em uma língua que eu não conhecia. Eram como invocações para que alguma coisa terrível se manifestasse. No rosto de cada um, era visível a devoção e o desejo de que aquilo acontecesse. Senti que minhas pernas não me aguentariam em pé por muito tempo. Em meio aos clamores de todos, trouxeram 2 rapazes e uma moça. Eram muito jovens, não deviam ter nem 18 anos. O que fizeram com eles, eu não consigo contar, as palavras seriam insuficientes para descrever o horror. Eu estava a ponto de perder a consciência. Carla entrou em um estado de excitação, assim como os outros. Todos tocaram o sangue dos jovens, agora sem vida, no meio daquele lugar. Homens e mulheres pareciam perdidos em sua maldade. Um deles puxou o corpo de um dos rapazes e fez com ele o que bem entendeu. Era como se cada um estivesse esperando sua vez. Homens e mulheres tomados por um desejo incontrolável. Era uma orgia. Não vou mentir dizendo que não participei. Eu participei, e é algo que nunca mais experimentei na vida. Eram umas 4 da madrugada quando começaram a ir embora. Olhei para o meu corpo, coberto daquele líquido. Fiquei nervoso, não podia andar pelas ruas daquele jeito. Entrei em um dos quartos para tomar um banho e começar a levar os convidados para suas casas. Mas não foi para isso que me chamaram. Foi para algo muito pior. A partir daquela noite, meu trabalho seria levar os cadáveres para um lugar onde se encarregariam de fazê-los desaparecer. Sentia culpa, pois os tinha levado até ali. E agora, por minha causa, estavam mortos. Eu queria ir embora, sumir. Eles iam cair e eu junto com eles. Fui para casa descansar e me disseram para voltar à noite. Depois disso, não vi mais Carla, só 2 meses depois. Foi assim que eu recebi o novo milênio. O ano 2000. No caminho de casa, fiquei pensando no que tinha acontecido, nos passageiros que levei para a morte, para túmulos que só Deus sabe onde estão. Com o tempo, eu mesmo vi os latões com corpos se desfazendo, para serem enterrados, sabe-se lá onde. Como sempre, meu pagamento estava no banco do motorista, mas dessa vez havia algo mais. Em um envelope anexo, havia fotos da minha mãe e da minha irmã com seus filhos. Não havia mais volta. Comecei a viver com medo. Eu não podia simplesmente sair daquela seita. Tarde demais percebi que Carla tinha mentido e me entregado a eles. E não foi só isso. No final do ano 2000, ela mesma me entregou às autoridades. Depois daquela noite, eu não participei mais dos rituais, mas continuei levando alguma passageira bonita ou um jovem atraente para eles. Meu pesadelo estava apenas começando, pois os fantasmas daqueles que eu levava para o galpão me assombram desde então. Eles me pediam para buscar jovens, homens ou mulheres com certas características. Os pesadelos se tornaram realidade quando comecei a ver aquelas almas me torturando, sem me dar um minuto de paz. O pior foi quando tive que pegar um jovem que era sobrinho de alguém muito influente, de família rica. Eles o sacrificaram na noite da virada para o ano 2000. Como vocês sabem, diziam que seria o fim do mundo. Depois que todos foram embora, recebi a ordem de levar o corpo para que o desaparecessem. O corpo do garoto estava enrolado em um pano preto. A estrada de terra fazia com que meu passageiro no banco de trás se movesse de forma dramática. Não parecia o corpo de uma pessoa, mas sim de um boneco. Eu pensava na sorte do pobre garoto sacrificado. Eu era tão culpado quanto toda aquela gente. Eles podiam se dar ao luxo de viver na riqueza. Eu não, pois seria como colocar uma placa com uma flecha na minha cabeça, gritando que eu estava metido em algo ilegal. O sol, ao longe, indicava que o dia estava para nascer. Se eu não me apressasse, seria pego com o que levava no táxi.
Não sei se eram meus nervos ou o quê, mas eu sentia o olhar fixo daquele cadáver em mim. Eu só queria chegar e jogar aquele corpo em um dos tantos tonéis que continham resíduos químicos. Em nenhum momento deixei de pensar naquele garoto e em sua família. Eu tinha um pressentimento de que aquele era o fim da minha carreira como taxista e a queda feia da seita. Eles não deveriam ter sacrificado alguém com tanto peso social. Cheguei ao depósito depois das 7 da manhã. Já estavam me esperando. Pensei que, como das outras vezes, eu não entraria muito na propriedade, mas me disseram para estacionar o táxi debaixo de um telhado de zinco. Das outras vezes, era de noite ou de madrugada. Então a escuridão escondia o que acontecia ali durante o dia. A cena não era nada agradável. Para onde quer que eu olhasse, o cenário era macabro. Havia uns 15 tonéis de metal. Alguns estavam fechados, outros deixavam ver o que havia dentro. Comecei a ficar nervoso. Observei enquanto tiravam o corpo do táxi e, sem nenhum cuidado, o colocaram sobre uma mesa. Ele estava aberto da garganta, até onde, pouco antes, estava seu membro. Quase perdi a consciência quando começaram a cortá-lo e a enfiá-lo em um dos tonéis. Não aguentei e tive que me afastar para vomitar. Eu definitivamente precisava ir embora da cidade, mas não é fácil sair quando se está lá dentro. Como podem imaginar, aquilo causou um alvoroço. Carla me disse para buscá-la, para levá-la a um esconderijo. Tentei entrar em contato com meus chefes, mas ninguém me atendia. Alguém me deu um toque de que o táxi que eu dirigia já tinha sido identificado com o desaparecimento do jovem. Sem que ninguém soubesse, comprei vários litros de gasolina e fui para os galpões. O local estava vigiado pelos homens do patrão, mas como já conheciam o táxi, me deixaram entrar. Sem dizer nada, encharquei o carro de gasolina e ateei fogo. Mal consegui escapar de lá. Foi uma péssima ideia, pois chamei a atenção para o lugar. Já devem imaginar a confusão que se armou. E essa minha estupidez também fez com que me procurassem. Alguém tinha me entregado às autoridades e quando me vi cercado, não tinha para onde correr. Se eu tentasse, atirariam e me deixariam como uma peneira. A gente entra nesses negócios se achando intocável, mas na hora do vamos ver, somos os mais covardes. Além disso, minha mãe, minha irmã e meus sobrinhos estavam em casa naquele dia. E não matariam só a mim, mas a eles também. Não pude resistir, pois já tinha ficado sabendo que os chefes da seita e da organização haviam sido capturados. Assim como todas as vítimas e suas famílias, eu também perdi. Minha mãe, ao descobrir no que seu filho estava metido, com a diabetes e o desgosto que lhe dei, minha velhinha se foi em 2 meses, assim que fui preso. Fui torturado várias vezes, pois queriam nomes. Tentei negar minha participação. Disse que era apenas um humilde taxista, mas de nada adiantou. Já estou preso há muito tempo e, nesse período, fiquei sabendo que mataram Carla quando ela tentou fugir. Encontraram o local onde se desfaziam dos corpos, mas em nenhum dos tonéis encontraram o rapaz. E nem vão encontrar, pois ele está em alguma parte dos estados vizinhos. Aqui na prisão existe a devoção à Santa Morte, a São Judas Tadeu ou a Jesus Malverde, mas para mim já deu de seitas. Aqui me apelidaram de o taxista louco, pois toda noite na minha cela surgem sombras escuras das paredes. São as almas daqueles que eu mesmo levei para a seita e que não encontram paz. Eu rezo por eles, acendo velas para que encontrem a luz. Já implorei por seu perdão, mas nada disso adiantou. Tentei dar fim à minha vida, mas também não consegui. O que me espera não são apenas os anos que vou passar aqui dentro. O verdadeiro castigo será quando eu finalmente sair desta prisão, porque as almas que ajudei a condenar estarão me esperando lá fora. E dessa condenação não existe liberdade possível.